Everybody hates Chris. Se você curte inglês e também gosta dessa série maravilhosa Everybody Hates Chris, ou seja, todo mundo odeia o Chris, você vai amar a aula de hoje porque a gente vai aprender inglês justamente com um episódio dessa série. Esse episódio é chamado de The Number One Rule, ou seja, a regra número 1. O Julius, o pai do Chris, vai ensinar uma lição muito importante sobre as mulheres, eu diria. Então, é um episódio super interessante, muito cômico também, muito divertido, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, bora pra aula de hoje. Como irá então funcionar esta aula? Bom, a gente vai ouvir um trecho desse episódio, né? Então, são alguns trechos aí que eu separei pra vocês. A gente vai ouvir com legendas em inglês e depois eu vou explicar o que esse trecho quer dizer. Então, vamos assistir aqui o primeiro trecho. With my father on the way to docks, I was a dead man working. We need to talk. Beleza, então. Bom, então o Chris, ele fala a seguinte frase. With my father on the way to docks, I was a dead man working. Vamos destrinchar, então, essa frase aqui. On the way to significa a caminho de. Então, with my father on the way to docks, ou seja, com meu pai a caminho do docks, porque docks é o lugar onde ele trabalha, né? Quando ele estava fechando a porta ali, é o local onde ele trabalha, que chama docks, e que vende ali coisas do dia a dia, comida, acho que até produtos de limpeza, não me recordo agora, mas vende ali bastante coisa. E aí ele fala, with my father on the way to docks, ou seja, com meu pai a caminho do docks, né, do meu trabalho, I was a dead man working. Antes de eu seguir para essa segunda parte aqui, vamos ver alguns exemplos com on the way to. Então, vocês sabem que on the way to significa a caminho de. Por exemplo, there was traffic on the way to the airport. Ou seja, havia trânsito no caminho para o aeroporto. The food is on the way. Ou seja, a comida está a caminho. E aqui a gente tem a dead man working. O que isso significa, né? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a expressão a dead man walking. Então, eu vou colocar aqui para vocês. A dead man walking. Que significa realmente, literalmente ali, um homem morto andando. Mas calma. De onde que vem essa expressão? Essa expressão, ela é muito usada num contexto de prisão, quando um preso, por exemplo, ele sai da sua cela para a sua execução, tá? Então, essa expressão, ela se originou deste contexto. Agora, hoje em dia, ela é muito usada para se referir a uma pessoa que está prestes a enfrentar um grande problema, como, por exemplo, uma demissão, ou talvez quando a pessoa vai pagar por alguma coisa que ela fez. Aí a gente usa a expressão a dead man walking. Só que assim, o Chris, ele está em um ambiente de trabalho, então por isso que ele tira esse walking e substitui por working, ok? Que significa trabalhando, né? Então, isso significa ali uma expressão de humor. Ele sabia que ele estava encrencado mesmo trabalhando. Então, não é porque você está trabalhando que você não está mais encrencado. Você ainda está encrencado. Então, vamos olhar aqui esse exemplo. When the boss found out about my mistake, então quando o chefe descobriu o meu erro, I knew I was a dead man walking. Então, eu sabia que eu era um homem morto. Beleza? Então, bora ver aqui o nosso próximo trecho. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Então, bora lá, vamos entender aqui o que ele falou. Ele falou assim, I just need to understand why you would talk to your mother like that. Ou seja, eu só preciso entender por que você falaria com a sua mãe dessa forma. E calma que vocês vão entender o contexto, o que aconteceu. Então, ao longo da aula, vocês vão ver o que está acontecendo aqui. Calma, aguenta o coração. Então, aqui a gente tem o verbo talk. Talk, que significa conversar ou ter uma conversa com alguém. Por exemplo, we need to talk, que foi o que o pai do Chris, o Julius, falou, né? Então, quando o Chris se virou e se assustou, o pai dele falou, we need to talk.
né? Então, precisamos conversar. Let's talk about the movie, ou seja, vamos conversar sobre o filme, vamos ter uma conversa aqui sobre o filme, né? E também aqui a gente tem o talk to. Qual é a diferença entre os dois? Talk é o verbo conversar. Agora, talk to tem a preposição to aqui, né? Que não necessariamente significa com, mas é a forma como a gente fala em português, conversar com. Então, talk to seria conversar com alguém, né? Quando há um destinatário claro ali. Por exemplo, I need to talk to you, ou seja, eu preciso conversar com você. Vamos ver o nosso próximo trecho agora. Dad, Drew and Tanya were sitting down watching TV, and I'm the only one Mom said to go clean up. Vamos lá, então, vamos lá. Dad, ou seja, pai, Dad. Drew and Tanya were sitting down watching TV. And I'm the only one Mom said to go clean up. Ou seja, pai, o Drew e a Tanya. O Drew e a Tanya estavam o quê? Eles são os irmãos, né? Só para vocês entenderem. Eles são os irmãos do Chris. E depois do jantar, eles foram assistir TV. Eles sentaram para assistir TV. E a Rochelle, que é a mãe do Chris, foi a única que disse: Chris, vai limpar a cozinha. Ou vai lavar a louça, vai limpar a cozinha. Meio injusto, né? Meio injusto. Então, partes aqui importantes, um verbo muito importante que tem aqui é o verbo clean, que é limpar, limpar de forma geral. Então, por exemplo, I need to clean the kitchen. Eu preciso limpar a cozinha. E aí a gente também tem clean up. Clean up também significa limpar, só que tem um sentido também extra de organizar. Então, você não vai apenas limpar, mas você também vai organizar, você vai arrumar a bagunça toda, tá? Então, isso implica até numa bagunça, numa sujeira, com um foco na ação completa de arrumar. Então, você não vai só limpar, você também vai arrumar e organizar tudo. Então, por exemplo, let's clean up this mess, ou seja, vamos limpar e organizar, né? Fazer ali uma limpeza geral nessa bagunça, tá? Essa é a ideia. Vamos ver aqui então o nosso próximo trecho. I mean, it's just not fair. You raised me to stand up for myself. So why do I get in trouble when I do it at home? Beleza. Então aqui ele fala: I mean, it's just not fair. You raised me to stand up for myself. So why do I get in trouble when I do it at home? Opa, vamos lá então. Ele começa a frase falando I mean, que a gente usa esse I mean para poder falar de uma forma melhor, assim, para poder nos retratar de alguma forma. Tipo assim, I mean, quero dizer, não é justo. It's just not fair, não é justo. Então você me criou, né? You raised me to stand up for myself. Então você me criou para eu me defender, para eu me posicionar. Então por que quando eu get in trouble, quando eu entro em apuros, quando eu fico encrencado, eu não posso fazer isso em casa? Né? Então, por quê? Não faz sentido. Então, a gente tem aqui a palavra fair, que significa justo. It's just not fair. Então, não é justo. Isso não é justo. Raise vai ser criar, educar uma criança. Então, por exemplo, this is a good place to raise a child. Este é um bom lugar para criar um filho, para criar uma criança. E stand up for myself significa se defender, se posicionar, lutar pelos seus direitos, não deixar que as pessoas pisem em você. Essa é a ideia de stand up for yourself. Get in trouble significa entrar em apuros ou ficar encrencado. Então, por exemplo, I don't want to get in trouble. Ou seja, não quero entrar em apuros. Você também pode falar be in trouble. Vou colocar aqui para vocês. Be in trouble. Be in trouble. Ou seja, you are in trouble. Ou seja, você está em apuros, tá? You are in trouble. Então vamos lá, vamos de novo. I mean, it's just not fair. Quero dizer, não é justo. You raised me to stand up for myself. Você me criou, você me educou para lutar pelos meus direitos, para me defender. So why do I get in trouble when I do it at home? Então por que eu entro em apuros
quando eu faço isso em casa, né? Por que eu não posso fazer isso em casa? Por que eu tenho que fazer isso só na rua, por exemplo? Essa é a ideia. Bora então dar uma olhadinha no nosso próximo trecho. Look, Chris, you might win the battle, but you're gonna lose the war. Sometimes it's not about just being right. Então vamos lá, pessoal. Ele fala o seguinte: Look, Chris, you might win the battle, but you're going to lose the war. Sometimes it's not about just being right. Então aqui ele fala win the battle, but lose the war. Ou seja, ganhar a batalha, mas perder a guerra. É quando você foca em ganhar algo pequeno, mas você perde algo maior ou mais importante. Então aqui ele usa um ditado muito comum que significa focar muito em conquistar algo pequeno, mas ignorar e consequentemente perder algo maior ou mais importante. Então nesse caso, se o Chris continuasse sem querer ganhar um argumento com a mãe dele, isso atrapalharia o relacionamento deles. Essa é a ideia, né? Porque o Chris queria muito ali se posicionar, se defender. Ai, porque isso não é justo, porque só eu tenho que ficar limpando a louça, lavando a casa, enfim. No caso, lavar a louça, né? Por quê? Por que eu só preciso... Por que só eu tenho a responsabilidade de fazer isso e não meus irmãos? Só que aí, ele tá tão focado nessa pequena coisa que ele esquece do relacionamento entre ele e a mãe dele, que é muito mais importante. Porque eles vão ficar brigados, isso vai afetar o relacionamento deles... E não é legal. Então, essa é a ideia dessa expressão aqui. E aí, aqui embaixo, a gente tem not about just being right. Ou seja, não se trata apenas de ter razão. Beleza? Então, vamos ver aqui de novo. Look, Chris, you might win the battle, but you're going to lose the war. Então, você pode ganhar a batalha, mas você vai perder a guerra. Sometimes, it's not about just being right. Então, às vezes, não se trata apenas de ter razão. Vamos ver aqui, então, o nosso próximo trecho. You need to apologize to your mother. Why? Because she will make your life miserable. E aqui, o pai dele fala, you need to apologize to your mother. Ou seja, você precisa se desculpar para sua mãe. Né? Você precisa pedir desculpas para sua mãe. Essa é a ideia. E ele fala, por quê? Aí o pai dele responde, because she will make your life miserable. Ou seja, ela vai fazer da sua vida um inferno. E aí vocês lembram daquela música do One Republic que canta It's too late to apologize. It's too late. Então já faz associação com essa palavra e essa música, porque ajuda muito. Então, apologize significa pedir desculpas por algo que você fez. Então, por exemplo, I apologize for being late. Ou seja, eu peço desculpas por estar atrasado. Make your life miserable significa tornar a sua vida um inferno. Então, por exemplo, she was so mean to me in high school, she made my life miserable. Ou seja, ela era tão má comigo no ensino médio que tornou minha vida um inferno. Então, sim, mean também significa uma pessoa má, tá bom? Então, mean tem mais de um significado. Bora ver, então, o nosso próximo trecho. You know how many times I've been right and still had to apologize? 469,531 times. And counting. Ok, vamos ouvir de novo essa aqui, que é muito boa. Bora lá. You know how many times I've been right and still had to apologize? 469,531 times. And counting. Bora lá, então. Aí, o pai do Chris fala assim, you know how many times I've been right and still had to apologize? 469,531 times. And counting. Então, vamos lá. Você sabe quantas vezes, how many times, você sabe quantas vezes eu estive certo e ainda assim eu tive que pedir desculpas? 469.531 vezes. And counting. E contando, né? Então, a gente tem aqui o how many times, que significa quantas vezes, and counting, que basicamente seria contando numa tradução livre, né? Mas a ideia é que depois de um número ou um valor,
quer dizer que aquela quantidade continua aumentando, né? Então, ou seja, provavelmente, ele não vai pedir apenas essa quantidade de desculpas, né? Ele não vai ficar por isso mesmo, quero dizer, mas vai continuar crescendo. Essa é a ideia. Bora aqui então de exemplo. We have over 230 videos on our YouTube channel and counting. Ou seja, temos mais de 230 vídeos em nosso canal do YouTube e contando, né? Ou seja, ainda não acabou, vamos postar ainda muito mais. Então, toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal, onde a gente ajuda vocês a chegar mais próximo da fluência, né? Então, não deixe de seguir a gente, já coloca aí, coloca o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque a gente sempre tá postando. Então, bora aqui pro nosso próximo trecho. How is that even possible? Because she doesn't care. It doesn't make any sense. Exactly. Eu adoro esse diálogo. Vamos lá. Aí, o Chris, ele fala assim, How is that even possible? Mas como que isso é possível? E aí, o pai dele fala, Because she doesn't care. Ou seja, ela não se importa. E aí o Chris fala, It doesn't make any sense. Não faz sentido nenhum. E aí o pai dele responde, Exactly. Então aqui a gente tem esse care, que significa importar-se, né? Então, because she doesn't care, então ela não se importa. Então, por exemplo, I care about you, eu me importo com você. E temos esse make sense. It doesn't make any sense. Não faz nenhum sentido, né? Que significa make sense, significa fazer sentido. Então, por exemplo, this explanation doesn't make sense. Então, essa explicação não faz sentido. Bora ver aqui então o nosso próximo trecho. Look, that's the #1 rule of living with women. Nothing makes sense. When you learn this, then you'll finally understand what it is to be a man. Wrong or right, you still have to be sorry. Vamos lá. Aqui é a lição que o pai do Chris, o Julius, faz pra ele, né? Ou dá pra ele, no caso. Vou tocar de novo, porque eu acho que é muito importante. Então, bora lá. Look, that's the #1 rule of living with women. Nothing makes sense. When you learn this, then you'll finally understand what it is to be a man. Wrong or right, you still have to be sorry. Vamos lá, então. Ele fala assim, Look, that's the #1 rule of living with women. Então, aqui a gente tem o nome do episódio, certo? The #1 rule of living with women. Então, essa é a regra número 1 ao viver com uma mulher. Nothing makes sense. Então, já sabe, né? Make sense, nothing makes sense, nada faz sentido. When you learn this, then you finally understand what it is to be a man. Então, quando você aprender isso, você finalmente vai entender o que é ser um homem. E aqui a gente tem o quê? A gente tem connected speech. What it is, que a gente junta tudo, né? O connected speech é quando as palavras, elas praticamente dão a mão, elas se conectam. E aí a gente fala tudo de uma vez. What it is to be a man. So, then you finally understand what it is to be a man. Ok? Então, what it is. É como se a gente, na verdade, quando a gente tem esse T aqui junto com I, então aqui a gente tem um T junto com I, aí aqui a gente tem mais um T junto com I, a gente vai ter esse som mesmo de R, né? Em arara, barata, pirata, what it is. What it is to be a man. Wrong or right, you still have to be sorry. Então, errado ou certo, né? No caso do português a gente fala certo ou errado. Você ainda vai ter que se desculpar ou, enfim, estar arrependido. Então, vocês sabem aqui, the #1 rule é a regra número 1, a regra mais importante sobre alguma coisa. What it is to be, né? O que é ser. What it is to be. What it is to be, o que é ser. You don't know what it is to be a parent until you have a child. Então, você não sabe o que é ser pai ou ser mãe. Então, parent é para os dois, né? Então, pai ou mãe, até ter um filho. Verdade.
Não tenho filhos, mas eu imagino que sim. Be sorry, estar arrependido ou se desculpar. Então, por exemplo, I'm sorry, me desculpa. We are sorry to interrupt you. Então, sentimos muito por te interromper. Eu não tenho feito isso, mas vou fazer agora, que é tocar novamente para vocês o trecho, para vocês perceberem como ele fala esse connected speech, né? What it is to be a man. E também para vocês terem aí mais uma oportunidade de prática e para vocês verem como é que de fato eles pronunciam essas palavras e essas frases. Look, that's the number one rule of living with women. Nothing makes sense. When you learn this, then you'll finally understand what it is to be a man. Wrong or right, you still have to be sorry. Maravilha, então, perfeito. Agora, bora ver o nosso próximo trecho. I had survived the walk home. Now all I had to do was apologize and my life would go back to normal. Vamos lá, então. Então, ele falou o seguinte, né? Então, lembra que ele veio com o pai dele até em casa, né? Eles estavam voltando do trabalho do Chris. E aí, eles chegaram em casa. E aí, o Chris falou o seguinte. I have survived the walk home. Porque lembra, ele falou assim, caramba, agora eu sou um homem morto trabalhando, né? Então, ele fez aquela adaptação ali da expressão a dead man walking para a dead man working. Então, aqui ele falou, poxa, então eu me safei dessa. Eu pensei que meu pai ia brigar comigo, mas foi uma conversa bacana, eu sobrevivi. Então, I had survived the walk home. Então, eu sobrevivi o caminho de volta para casa. Now, all I had to do was apologize. And my life would go back to normal. Então, tudo que eu tinha que fazer era me desculpar, né? Então, apologize. E a minha vida voltaria ao normal. Então, esse go back aqui, go back to normal, seria voltar ao normal. Vamos recapitular aqui, então. A gente tem survive, que é sobreviver. Então, por exemplo, I had survived the walk home. Eu tinha sobrevivido ao caminho de volta para casa. E go back to normal seria voltar ao normal. Então, por exemplo, I hope things go back to normal. Então, eu espero que as coisas voltem ao normal, né? Go back to normal, voltar ao normal. Vamos ver se realmente foi isso que aconteceu? Bora? Bora, então. So did you talk to him? I talked to him. Good. Chris, clean up the table and do the dishes. No. Agora vocês já entendem boa parte do diálogo, né? Vamos lá, então. Então, ele falou assim. No caso, a Rochelle, a mãe do Chris, falou assim. So, did you talk to him? Esse him, ele vai ter ali um som parecido com o R, né? Então, him. Só que ela acaba não pronunciando esse R, esse som de R. Então, ela meio que fala, so, did you talk to him? Did you talk to him? Did you talk to him? E aí, o Julius responde, I talked to him. Mas, Naira, e se eu quiser falar him? Não tem problema, você pode falar, did you talk to him? Não tem problema. I talked to him. Então, aqui ela perguntou, você falou com ele? Você conversou com ele? Aí o Julius responde, sim, eu conversei com ele. Good. Chris, clean up the table and do the dishes. Ou seja, Chris, limpe a mesa, né? Limpe e organize a mesa e lave a louça, né? Do the dishes. E aí ele fala, no. Ou seja, não. Ou seja, nada que o pai dele falou pra ele, nada que o pai dele, enfim, conversou com ele, resolveu, basicamente. E aí aqui a gente tem do the dishes, que significa lavar a louça, e I'll do the dishes after dinner, ou seja, eu vou lavar a louça depois do jantar. Então aqui a gente tem um exemplo com I'll do the dishes after dinner. Eu vou lavar a louça depois do jantar. E muitos casos aqui durante a aula vocês viram essa contração, né? Esse I'll aqui vai ser a contração de I will, né? Então, I will. I'll do the dishes after dinner. I will do the dishes after dinner. Ok? Maravilha, então. Então, bora ver aqui o nosso último trecho. Well, it's been nice knowing you, America. Essa aqui é uma expressão muito legal. Well, it's been nice knowing you, America. Ou seja,
tem sido bom te conhecer até agora, América, né? Então, essa aqui é uma expressão para quando você está se despedindo de alguém, talvez para sempre ou por um tempo muito longo. Então, por exemplo, if I don't survive this roller coaster, it's been nice knowing you. It's been nice knowing you. Ou seja, se eu não sobreviver a essa montanha-russa, foi bom te conhecer. É claro que ele tá brincando aqui porque ele sabe que agora que ele falou não pra mãe dele, né? Porque ela falou, Chris, clean up the table and do the dishes. Ou seja, Chris, limpe, organize a mesa e lave a louça, né? Então, assim, ele disse o quê? Não, ele está em apuros. Bom, ele pediu isso pra ele, que nós podemos fazer, né? Então, me conte aqui nos comentários se você gosta de aprender inglês com séries e filmes pra gente trazer mais aulas, mais vídeos como esse e ajudar você a aprender inglês e chegar no seu objetivo. Também não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber mais conteúdo como esse. Também ative o sininho para você não esquecer. Coloca aqui nos comentários se você curte aprender inglês dessa forma, com séries e com filmes. E também não esqueça de dar aquele like aqui pra gente, para esse vídeo chegar a mais pessoas. E também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para você receber mais vídeos como esse. E também eu tenho 2 presentes para você, exatamente. O primeiro deles é o nosso mini curso gratuito de inglês. É básico, tá? Um mini curso básico para você dar aquele gás no inglês, para você realmente dar os primeiros passos na língua. E o link para esse mini curso vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E ele é gratuito. E também a apostila, o material de apoio dessa aula, o link também vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo e é gratuito para você acessar e poder revisitar esse conteúdo quantas vezes você quiser. Muito obrigada e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!